das maiores diferenças de quem vive apagando incêndio e quem constrói patrimônio é visão. Não é sorte, não é dom, é visão. É a capacidade de enxergar 5 anos na frente, enquanto a maioria das pessoas está tentando sobreviver até sexta-feira. E quando eu olho para a trajetória do Alan, o que me chama a atenção não é o fato dele ter feito R$ 1 milhão em 7 anos, é o fato de ter construído isso num lugar onde a maioria das pessoas sequer pensaria em ir. E ele fez isso sem empreender. O Alan é comissário de bordo no Oriente Médio e hoje o episódio é sobre como ele entendeu que a corrida da vida não é uma prova de 100 metros, mas sim uma longa maratona. Alan, seja muito bem-vindo ao Valente Cast. É um prazer receber você aqui. Graças, Já obrigado. adianto para quem está ouvindo a gente. Já adianto para quem está ouvindo a gente que essa não é a nossa primeira conversa. A gente foi conectado pela Lari, que é nossa social media em comum. E assim, cara, que delícia falar com você. Então, muito obrigada por ter topado esse convite. Graças, prazer o meu, cara, imagina. Eu adorei te conhecer aquele dia, eu adorei conhecer a sua avó, que eu já amo ela assim. Nunca vi, mas já Somos considero pacas. Maravilhosa. E é isso, obrigado pelo convite, assim. Eu acho que é isso que você falou mesmo, né? Assim, foram caminhos meio. Foi um pouco, assim, muito inesperado, mas. é, Inesperado, mas eu já meio que queria. Enfim, foi um encontro de mais oportunidade com planejado. vontade. Perfeito. Antes da gente começar a falar sobre isso em si, eu quero entender, Uhum. cara, como que você chegou no Oriente Médio? Porque eu tenho certeza que as nossos Ah, ouvintes vão ficar com essa dúvida, porque isso é muito diferente, de fato, né? Então, você é uma comissário, trabalha no Oriente Médio, estamos aqui num fuso horário de muitas horas de diferença, e eu quero entender da onde veio esse desejo. Grazi, desejo de dinheiro. Mas foi do Eu nada. amo. Exato. Foi assim, na verdade, eu descobri essa oportunidade de ser comissário aqui no Oriente Médio quando eu tinha uns 26 anos. Desde a minha Uhum, adolescência, eu sempre quis estudar, fazer faculdade e juntar dinheiro. Depois acho que a gente uhum, vai talvez falar em algum momento de família, passado, mas eu segui uma trajetória normal de finanças. Eu trabalhava com finanças, uhum, cursei administração com ênfase em finanças, relações internacionais, e fui trabalhar numa empresa que num dia eu era trainee nessa empresa e eu tava a gente tinha um grupo de trainees e a gente sempre tomava café da tarde. Um dia eu tava tomando café com essa minha amiga, a Ju, e ela viu uma foto no Instagram de uma amiga dela numa piscina infinita com os prédios assim de Dubai atrás. E a gente foi ver o que que ela fazia e a gente descobriu que ela trabalhava na Emirates. E, amiga, até aquele momento eu não fazia ideia do que era Emirates. Nunca tinha ouvido falar. Olha o nível. E aí, naquele mês, a gente começou a pesquisar. Naquele mês tinha um Open Day, que é o processo seletivo que eles vão em vários países recrutar as pessoas. E me candidatei, passei e foi isso. Na verdade, passei, aí congelaram. Na verdade, eu tive que fazer o processo seletivo 2 vezes, porque congelaram as uhum. vagas, aí depois eu tive que reaplicar, enfim. Mas foi assim, foi totalmente num café da tarde no trabalho. E me conta, agora já são quantos anos aí morando? 7 anos, 7 anos e meio, mais ou menos, agora. É Eu bastante vim em tempo. novembro de 2018. Não, é bastante tempo, né? É, é, Mais que uma graduação, eu diria. é. Mas, É o meu trabalho mais longo. e me conta, assim, em termos é, desse processo de escolha. Quando você fez a escolha, você mencionou que foi, de fato, pelo dinheiro. Eu acho isso muito honesto e muito importante de se colocar, porque às vezes as pessoas ficam muito nesses dedos de, ai, não, por que isso, aquilo. E, gente, assim, eu não sei se a gente vive no mesmo universo, mas dinheiro é importante. Uhum, E, uhum. obviamente, a gente precisa estabelecer prioridades. Desde que momento na sua vida você enxergou que o dinheiro era uma forma não de obter felicidade, mas de obter acesso e a partir disso, consequentemente, ter mais tranquilidade? Ai, Grazi. É que assim, venho de uma família assim muito simples. Assim, minha mãe parou de estudar na quarta série para ser doméstica e foi doméstica a vida inteira. Uhum, Então, quando a gente estava crescendo, eu e minhas irmãs, eu tenho mais 3 irmãs, uhum, crescendo com muita limitação, assim, sei lá, o dinheiro era contado para tudo, era um brinquedo que não podia ter,
era um gibi que não podia ter. Eu lembro na época, quando eu era criança, eu queria muito ter um carro robô, que era um carrinho que desmontava e virava um robô, tipo Transformers, e Tamagotchi. Você lembra do Tamagotchi? Mano, Eles não pensei, voltaram, inclusive, voltaram a voltaram, né? viralizar Eu nas redes vi. sociais. Ai, gente, eu quero. Agora eu posso. Mas assim, eu acho que essas frustrações assim que a escassez Uhum, traz me fizeram olhar para esse caminho assim. E minha mãe uhum, trabalhava com uma família muito rica assim na época lá em uhum, Campinas. E eu via assim as viagens que eles faziam, sei lá, souvenirs que eles traziam de viagens lá para Alasca, para Rússia, eles iam para o mundo inteiro assim, eles já eram mais velhos assim. E eu via que era uma possibilidade, mas assim, eu nunca entendi muito bem. E aí, desde a infância, adolescência, eu fui procurando me educar para entender que caminho que eu precisava seguir. E foi aí que eu vi o caminho de estudar, me formar, aprender a falar inglês e procurar trabalhos cada vez melhores. uhum, E essa questão do dinheiro sempre, por eu ter essa visão de acumular patrimônio, acumular dinheiro, sempre orientou minhas decisões profissionais. Se eu tinha uma oportunidade de trabalho melhor, eu ia. Se bem que no meu último trabalho eu fiquei quase 5 anos lá no Brasil, antes de vir uhum, pra cá, né? Eu só saí pra vir pra cá. Mas eu uhum, sempre olhava a questão financeira, sempre foi muito importante, porque é chave. Para muitas pessoas, às vezes, não é questão de decisão no trabalho. Fator decisivo, vamos dizer assim, para você escolher um trabalho. Para a maioria das pessoas, e para mim, era. Então, sempre norteou a minha vida a questão financeira. uhum. E você entende que que essa visão de futuro que você tinha é algo seu, é algo que nasceu com você, ou é algo que você desenvolveu justamente por conta das circunstâncias que você passou a sua infância e também pelos exemplos que você teve, né? De, enfim, ter contato com essa família. Uhum. Eu acho que eu desenvolvi isso ao longo dos anos, desde a infância, por causa dessa necessidade de precisar achar um caminho. Eu precisava Uhum, achar um caminho para sair da pobreza. uhum, Então, os caminhos que eu tinha acesso, eu usei, que era de educação, de trabalhar e, enfim, conseguir estudar e conseguir empregos cada vez melhores. E foi o que me trouxe até aqui, na verdade, né? Até esse trabalho, a escolha foi. Eu só tive. Eu só passei para trabalhar aqui. A Emirates contrata 3% só dos aplicantes. Todos os skills, todos os conhecimentos que eu tive, eu aprendi nesses trabalhos anteriores. Então, uhum. o inglês, a capacidade de lidar com pessoas, é, enfim, contato com outras culturas. Foi um desenvolvimento, mas nessa procura de achar um caminho para sair da pobreza. Sim, perfeito. E aí que você vai E eu acho muito aprendendo, estudando, enfim, sobre. sim. E eu acho isso muito relevante, né? Porque você mencionou sobre a família que você via ali e aquilo te dava um desejo de fato sair da realidade que você estava. Eu vejo muita gente hoje em dia falando sobre a importância da ambiência, né? Que é estar em ambientes não de pessoas que têm mais do que você, necessariamente, embora isso se confunda muito dependendo do que a gente está colocando, mas de pessoas que foram mais longe na vida, né? Então conseguiram de fato ocupar, ter um impacto social mais legal por conta do local que elas ocupam, enquanto tendo mais acesso por conta do dinheiro, ou então conseguindo movimentar mais gente, tirar mais gente dessa situação. Isso é muito relevante, né? Porque se a gente fica de fato ali no nosso local, e óbvio, né? Não preciso nem fazer aspas aqui sobre como isso, obviamente, você é a exceção da exceção da exceção dentro da realidade do Brasil. É muito difícil as pessoas saírem da pobreza, né, por uma questão estrutural de como se o Brasil se forma, mas ao mesmo tempo não é impossível, né? Não é um sonho de outro mundo a gente mudar de realidade, né? Então, isso me parece bem relevante quando a gente olha para a sua história, em termos de os ambientes que você frequentou também foram te possibilitando olhar para mais longe e, consequentemente, sonhar mais alto, né? Grazi, eu sempre volto nessa tecla. Educação, educação, educação. Por mais que hoje esteja demodé falar sobre educação formal, as pessoas amam falar que educação formal não presta, que, mano, Faculdade de por causa. doutrina, e, enfim, né? É, Sabemos. a melhor chance que um ser humano tem no capitalismo de progredir é através da educação. Educação
as ciências normais de matemática, geografia, etc. Mas é isso que te prepara para se educar sobre entender sobre negócios, entender sobre as pessoas que comandam o mundo que a gente vive e poder votar melhor, aprender sobre investimentos. Mas tudo isso vem de uma base de educação formal. Então, por exemplo, aprender línguas é um tipo de educação formal. Então, assim, tudo volta à educação, na minha humilde opinião. Não, maravilhoso. Eu acho muito relevante falar sobre isso, Alan, dentro de um cenário em que tentam resolver problema que as pessoas vendem, por exemplo, ser influencer como a profissão do futuro, sendo que na prática, assim, é muito fácil você ganhar dinheiro com a internet, mas é muito difícil você se manter ao longo do tempo produzindo e conseguindo gerenciar seu patrimônio com dinheiro da internet. Então, antigamente a gente via isso materializado na profissão de jogador de futebol, né? Então os meninos todos queriam ser jogadores de futebol, as meninas queriam ser atrizes. Hoje em dia não, todo mundo quer ser influencer, porque ganha muito dinheiro, ganha mimos. Tá, beleza, ok, até assim, eu não acho inválido em si. Mas primeiro, você vai influenciar o quê para quem? Porque não adianta você ser um influencer de lifestyle que vai ficar filmando fui na academia, daí eu almocei, daí eu fiz compras, tá? O que você vai influenciar? Como você vai impactar as pessoas positivamente? E num segundo lugar, entramos também numa questão de, ok, ganhou dinheiro, legal, pode ser que aconteça. Como que você vai investir esse dinheiro? Como que você vai estruturar a sua vida de forma que esse dinheiro não seja apenas passageiro, né? E isso exige educação formal. Eu não estou falando aqui, eu acho muito, muito importante não confundir esse discurso com um discurso classista de precisa fazer as melhores faculdades e coisas do gênero, porque eu acho que isso é relevante, mas ao mesmo tempo não é acessível para todo mundo, mas ok, ganhei dinheiro, eu vou ter que aprender a investir meu dinheiro, então eu vou ter que fazer curso sobre isso, eu vou ter que entender como funciona uma declaração de imposto de renda, eu vou ter que entender se faz sentido eu investir essa grana, por exemplo, numa casa ou num investimento de longo prazo. Eu vou ter que entender que não dá para ficar comprando blusinha de 6 mil reais, porque isso não vai né, sobreviver ao futuro. Isso tudo perpassa a gente se capacitar e também capacitarmos quem vem depois de nós. Então, investir no futuro dos nossos filhos, investir na educação deles, para que a gente não perpetue a pobreza, né? Porque ser rico é um estado que ele acaba em algum momento se você não conseguir gerenciar bem o patrimônio que você construiu, porque dinheiro é diferente de patrimônio, né? Então, acho que isso é muito relevante e, assim, muito obrigada por enfatizar essa questão da educação, porque eu acho que é algo que a gente precisa bater na tecla, assim, de forma incansável dentro do cenário que a gente vive hoje, com as redes sociais e com essa onda de, não, vou fazer dancinha no TikTok para monetizar e vou viver disso. Não, cara, isso não existe, me desculpa. Sobre a questão de ser influencer, você tem que primeiro ter algo para dar, né? Sim. Então, por exemplo, você é advogada, então se você tem algo para dar porque você passou muitas horas estudando e tem muito conteúdo para botar para fora, né? Isso ajuda demais. E hoje em dia, e sinceramente, Grazi, eu acho que eu percebo um pouco comigo, com as pessoas ao meu redor, as pessoas não querem mais coisa assim de lifestyle. Elas querem conteúdo, elas querem que esse tempo gasto na rede social seja útil, né? E sobre o negócio da educação que você estava falando também, a questão também de educação é que educação também te ensina a pensar. Então, tem um pensamento mais crítico, sabe, também, sobre na hora de tomar decisões de investimento. Então, ver quando uma coisa parece boa demais para ser verdade, não se meter com bet. Sim, por É, favor. emprestar dinheiro para. Bom, você é advogada de família, você tem. Nossa, quero nem imaginar os casos que você tem. Mas, então, assim, Mas, educação também é para te ensinar a pensar, com né? certeza. E, enfim, tem Até porque se você educação financeira. Perfeito. Até porque, assim, ok, não sei nada de educação financeira, vou contratar alguém para administrar. Não, você precisa saber pelo menos o básico por um simples motivo, que é você precisa enxergar o que a pessoa que está administrando o seu dinheiro está fazendo com ele. Porque a gente vê muito também, né? Desvios de verba,
apropriação indébita. Eu estava lendo esses dias mesmo uma matéria sobre isso, aconteceu aqui no Rio de Janeiro recentemente. Um médico de 92 anos, mais ou menos, ele colocou todas as Ai, finanças dele na mão da secretária, a secretária desviou, ai, assim, amiga, quase não 1 milhão de acredito. reais. Então, assim, no final das contas, a gente tá falando de um médico, né? Mas eu acho que a questão dele é fragilizada pela idade, de fato, né? Pela dificuldade Uhum. de lidar com tecnologia. Mas é a mesma coisa, não adianta você ter alguém administrando sua carreira se você não sabe se as decisões que essa pessoa está tomando sobre o seu dinheiro, sobre aonde você vai investir tempo, onde você vai, de fato, estar, se faz sentido, né? Então, não adianta você confiar cegamente nos outros, você precisa entender minimamente o que está acontecendo e ter algum domínio sobre isso, ainda que você vá colocar essa função na mão de uma terceira pessoa, sabe? Sim. E assim, hoje em dia tem tantas formas, né, da gente se educar financeiramente, pensando na parte de Uhum, educação financeira, né? Tem tanto uhum, livro, tanto. Eu acho que assim, tantas pessoas que alcançaram um certo sucesso financeiro uhum, ou em negócios e que uhum. estão dispostas a falar, Perfeito. né? Eu acho que tem, né, tem umas Uhum, opções exato. confiáveis, né? Porque tem muita não confiável também. E abrindo, inclusive, agora, cortando para você, levantando para você cortar, porque eu sei que Né? você é uma pessoa que fez administração com ênfase em finanças, e acho que isso ainda, por muita gente, é visto como um bicho de sete cabeças, né? Então, me conta, assim, num primeiro momento, como que você se estruturou quando você começou lá no seu trabalho aí nos Emirados Árabes, como que você se estruturou para pensar, não, agora eu vou acumular capital? Qual que foi o seu Uhum. pensamento e como, enfim, você destrinchou isso para chegar nos resultados que você tem hoje? Grazi, isso já antes de vir para Dubai. Porque assim, Uhum, desde os meus primeiros empregos, quando eu tinha, sei lá, uns 20 e poucos anos, eu já tinha o que eu aprendi a fazer na faculdade, que eu fazia para as empresas que eu trabalhava, que era uhum, fazer orçamento, que era fazer previsão de vendas, ou seja, prever receita, prever lucro. Tudo que eu já fazia nas empresas que eu trabalhava, por ter já estudado finanças, eu fazia para mim mesmo. Então, desde os 20, eu já tinha uma planilha de Excel com o meu salário, minhas despesas, e o que eu sempre fiz e que eu recomendo para todo mundo fazer, mesmo que você não tenha educação financeira nenhuma, é rever constantemente suas despesas, o que que você pode reduzir. Isso já ajuda muito e você não precisa se desesperar para aumentar seu salário imediatamente, porque é a parte mais difícil, né? Aumentar a sua receita. Depois começar a olhar coisas que você pode aumentar a sua receita, aumentar seu salário. Enfim, isso é uma segunda coisa que você poderia fazer sem necessariamente ter muita educação sobre investimentos. E aí, com esse excesso de renda que vai sobrar no final, aquele saldo, aí sim você vai precisar começar a se educar. Então, o que eu falaria para imediatamente as pessoas reverem é redução de despesa e ter uma meta também de guardar dinheiro. Um percentual se você for uhum. assalariado, perdão, um percentual se você tiver salário variável para quem é autônomo, por exemplo, ou um percentual fixo se você tem um salário fixo. Isso seria um começo, você já estaria à Uhum. frente de muita gente. E E acho que conseguir pode ser. manter, porque é difícil. É difícil você se manter fiel a uma meta de, vou guardar tanto por tantos meses. Porque você tem que abrir mão de muita coisa, né? E quanto menos você ganha, mais difícil é de fazer isso. E é desconfortável também, né? Analisar as finanças é aquele negócio que, tipo, embrulha o estômago, é chato, porque você também vai percebendo aonde você está falhando. E digo isso do falhar, porque acho que a gente vive um momento em que as pessoas usam vários subterfúgios que acabam escoando o dinheiro delas. Então é o famoso, eu vou me mimar, né? Então Uhum. aquele dia de trabalho foi pesado, então eu vou pegar um Uber. E daí, assim, é uma despesa que seria, uma passagem de trem, de ônibus, de metrô, que seria bem Aham. barata, e já aí vira 5 vezes o valor para você pegar um Uber. E daí você chega em casa Ai. cansado, com a mente exausta, daí você fala, não, vou pedir um iFood porque eu mereço. E daí, isso, obviamente, né, a gente vai usando isso como desculpa. E daí, vou entrar aqui É. na Shein, que Na seja. Shein. Nossa, vou comprar essa blusinha aqui, porque, né, eu trabalho tanto, eu preciso disso. Aham. E vira uma bola Mano, de é neve. foda, né? Em marketing, eu lembro que a gente estudava isso, chama pequenas indulgências. Aham. As pequenas coisas que a gente se permite. Só que no final do Enfim, mês não são pequenas, né? assim, cada um sabe onde dói, né? Tem gente que gosta de comprar jogo na PlayStation, tem gente que é a blusinha.
Eu também, eu tenho meus pequenos luxos, assim. É, mas sei lá, com o tempo dói, mano. Falar não dói. Eu. Eu é, acho que mas eu acho que tem que querer mais. E eu é. acho que isso, o exemplo que eu posso dar é isso. Eu queria muito. O meu maior prazer era conseguir ter dinheiro no final do mês para salvar o máximo possível para investir. Então, eu conseguia, às vezes, abrir mão de algumas coisas por isso. E outra Uhum. coisa que ajuda muito, gente, cartão de crédito, Grazi. Eu respeito quem quer ter, mas é um não gigantesco. E é uma coisa que até recentemente eu lutava. Porque é uma coisa que bagunça muito o seu orçamento. Muito. É uma bomba. É muito fácil de quebrar seu planejamento financeiro. Muito Sim. fácil. Eu acho que complemento sobre cartão de crédito. Acho que cartão de crédito ele pode até você pode até usar, contanto que você saiba usar. E o que, que eu quero dizer com isso? Você tem que entender o quanto você pode gastar e usar, por exemplo, com um objetivo final. Então, por exemplo, eu uso cartão de crédito, eu sou uma pessoa muito controlada financeiramente. Apesar de hoje já ter uma capacidade financeira que eu nunca imaginei que eu teria. Mas eu uso, por exemplo, com de milhas. Então, assim, lindo, Uhum. maravilhoso, o cartão de crédito funciona para mim, mas eu não sou a pessoa que vai ficar aumentando o limite. Eu não parcelo, gente, eu não parcelo, assim, pode ser uma emergência. Ou eu não compro, ou eu não parcelo, ou eu pago à vista. Então, assim, entender também que o cartão, ele pode virar uma puta de uma muleta que vai te prejudicar no longo prazo. Então, se souber usar, e eu acho que ter autocontrole é muito importante, mas é muito difícil, então não dá para você simplesmente bater no seu peito e falar, ai, tenho autocontrole, vou continuar usando, porque talvez você esteja se enganando. É, Então, assim, aprender. Primeiro, assim, acho que o primeiro passo é viver sem o cartão durante algum tempo, para entender como funciona de fato, viver com a grana que você tem disponível. E daí, só muito depois, de fato, de conseguir se gerenciar, entender limites, entender suas finanças. E usar com propósito também, né? Que no caso, para mim, são as milhas, né? é. Mas não dá para Sim, ser sim. simplesmente um uso indiscriminado, porque a coisa mais linda do universo são as propagandas de cartão, né? Que tipo, parece que você bate o cartãozinho assim na maquininha e, nossa, o mundo se transforma, os pássaros cantam mais alto, o sol brilha com mais força, e daí, inconscientemente, é isso que a gente enxerga, né? O cartão como um baita de um subterfúgio. E às vezes tentam te comprar, sei lá, com acesso ao lounge tal, aí R$ 3.000 por ano Mas de tá, mas quantas vezes você anuidade. está viajando para É uma valer a coisa. pena esses R$ 3.000? Acho que É, isso é mas a pergunta, né? tem que pôr Bom, na ponta do lápis. Mas é isso, tem que ter o fio, ele usa. O fio que mora comigo, ele usa também por causa de milha. uhum, Ele é a mesma coisa. Mas enfim, eu já me. Mas é isso, tem que saber, tem que ter por exemplo, um valor fixo, talvez uma ideia aqui que tá me ocorrendo exato, falando com você. perfeito, Aquele valor fixo é o seu limite, sei lá, R$ 1.000 por mês. Já está na sua planilha R$ 1.000. Todo mês você pode gastar no cartão de crédito. perfeito, Chegou naqueles 1.000, vai bloquear e parou e não vai atrapalhar seu orçamento do mês que vem. Porque perfeito, já estava exatamente, no limite previsto na planilha, sei lá. exato. É um jeito. E é isso, né? As pessoas às vezes ficam criando empecilhos, mas é literalmente uma planilha, gente. Pode ser um caderninho, mas pode ser uma planilha de Excel, né? Não é nada super elaborado, não preciso pagar alguém É, necessariamente por isso. Óbvio que tem dependendo do app, seu né, hoje nível, em dia. dependendo do seu nível, assim, principalmente de endividamento, é importante, né, contratar um planejador financeiro, enfim, né, pessoas que possam, até apoio psicológico, né, porque a gente sabe que em muitos casos isso vira uma questão de fato, Uhum. mas para quem está ali só realmente sem entender o quanto gasta, o quanto ganha, gente, é um caderninho, sabe? Você não precisa É. inventar a roda, né? E daí, quanto mais Grazi, empecilho você parece uma coloca, coisa. mais difícil você fica. Nossa, e parece uma coisa tão óbvia, Grazi. E é a bolha de quem, né, esse hábito de às vezes pensar que todo mundo pensa igual a gente. Eu achava que todo mundo tinha pelo menos um bloco de papel para anotar o seu salário, as despesas fixas que tem. Eu achava que todo mundo tinha isso. E não. Então, é importante falar o óbvio. É engraçado, né? Eu Mas eu acho achava que, sei lá.
Mas eu acho também, Alan, que isso vem de um lugar que eu reconheço também que é o local da pobreza, né? Então, eu tenho, Uhum. eu tenho imagens muito fiéis da minha infância, da minha mãe. Ela tinha uma caixa de sapato em que ela colocava todas as notinhas do cartão que ela. Passou o cartão, ela pegava a notinha e ela grampeava todas as notinhas, e daí ela sempre fazia no final do mês, ou assim, no meio do mês, Olha, fazendo, entender onde eu nossa, estou, eu ia fazendo. E assim, eu tenho anos à imagens frente, hein? disso muito fortes. E eu acho que vem também um pouco do exemplo, né? Quando a gente tem pais e Uhum. mães que têm isso para si como uma prioridade, para a gente acaba sendo também, né? Mas na pobreza, controlar dinheiro é assim, inegociável, né? Porque quanto menos É, você tem, menos disponibilidade para essas pequenas indulgências a gente tem também, né? Então precisa ter mais é. gerenciamento. E eu imagino que sua mãe, com 4 crianças, ela devia ser uma pessoa extremamente controladora com dinheiro, né? Porque não dava para nada sair do orçamento. Ela era, e era um controle diferente, assim, porque é que era tão limitado, né, que o jeito de controlar era diferente. Então, o que se fazia? Ela ia fazer uma compra do mês, com tudo mais ou menos que ia precisar, e o que tinha de despesa no dia a dia era pão. Então, eu lembro até hoje, ela deixava, sei lá, R$ 1 para comprar pão pro dia, pra gente, porque, assim, ela saía para trabalhar, a gente comprava. Então, era isso, assim, era outro jeito de controlar. Uhum. Mas é difícil, né? E não importa se você ganhar muito ou pouco, você tem que olhar. É bem desconfortável às vezes fazer esse exercício, porque até, enfim, é Eu acho que desconfortável, né? confortável. Olhar. Acho que a palavra é essa. E isso mexe também com crenças que a gente tem sobre dinheiro, com coisas que a gente aprendeu em casa, pro bem e pro mal, com a Uhum. visão que a gente tem sobre nós mesmos. Então, assim, eu acho que falar sobre dinheiro é muito difícil ainda. A gente evoluiu muito, a gente começou a falar sobre educação financeira. Eu acho que a gente pode falar, vai. Quando a Nath Arcuri surge no mercado, que foi em Aham. 2015, 2016, que ela foi assim, cara, Com a colher de uma pau. Exato, exatamente. Antes disso, não tinha ninguém falando sobre dinheiro Uhum. abertamente. E É. daí, assim, queria te perguntar. Hoje eu imagino que você tenha uma visão macro, né, sobre finanças e sobre enfim, sobre os seus planos, mas você consegue se planejar de médio, longo, curto prazo? Como que funciona para você esse planejamento financeiro? O que eu faço, Alan, Uhum, eu tenho uma planilha anual. Então, meu Excel uhum, tem lá 12 colunas. Então, eu projeto já todos os meses. Eu sempre fiz isso, na verdade, até no Brasil. Eu sempre gostei de ver o ano inteiro. Por quê? No Brasil tem alguns eventos. uhum, Tem primeira parcela do 13º em novembro, tem a segunda parcela do 13º, tem a restituição do imposto de renda. Acontecem algumas uhum, coisinhas ao longo do ano, né? Então, é bom olhar o ano inteiro. Eu recomendaria isso para todo mundo. Hoje em dia é isso que eu faço. A parte de planejamento do meu portfólio, hoje eu tenho um assessor que me ajuda, que vê uhum, tudo, porque hoje tem imóvel, tem ações nos Estados Unidos, aí tem que ver toda a questão fiscal e, enfim, tem, desafios. tem Uhum, Bitcoin, que é bem pouco, mas bem pouco não. Eu passei a comprar Bitcoin em 2023, é pouco. Poderia ser muito mais. Enfim, tem várias coisinhas que ele olha tudo, entendeu? sim. Então eu tenho uma pessoa hoje que me ajuda a fazer as alocações, mas a parte do meu salário eu que planejo Uhum, tudo certinho, numa perfeito, planilha de excelente. Excel. E você que falou, né, um pouco antes assim, da nossa conversa, sobre você também se dá o direito de ter pequenos luxos. E acho isso relevantíssimo, pensando que muita gente confunde economia com ser muquirana, né? Com viver assim, Uhum. tenho muito, mas sobrevivo com o mínimo possível, então não tenho nenhum luxo, não usufruo de absolutamente nada que eu conquisto. Isso é muito, eu acho, problemático e exaustivo, né? Porque no final do dia você Uhum. trabalha sem conseguir fazer nenhum tipo de fruição daquilo que você está construindo, né? Então, você hoje em dia você consegue aproveitar mais do seu dinheiro, eu imagino, né? É, porque assim, até, sei lá, até uns 2 anos atrás, vamos dizer assim,
até uns 2 anos atrás, eu maximizava ao máximo todas as minhas despesas para salvar o máximo de dinheiro possível. Então, Uhum. sim, eu ainda tinha férias, mas, por exemplo, em vez de pegar um hotel, eu pegaria o Airbnb. Perfeito. Eu gosto muito de fazer cruzeiro, então eu faria um cruzeiro mais barato em vez de fazer um cruzeiro mais caro. Perfeito. Eu era muito assim. A- E eu acho que tem que ser assim no começo, porque, mano, se você é pobre, trabalhador, classe C, você tem que fazer isso mesmo, infelizmente. É Uhum. escolher em que momentos que você vai se permitir um outro luxo. Uhum. O que, por exemplo, coisas que eu sempre fiz, mesmo morando aqui em Dubai, tá? Morando em Dubai, Dubai é morar num lugar de muito contraste. Porque você tem, desde assim, os trabalhadores muito pobres, que são os pessoal que são os empregados assim de construção, que trabalha, sei lá, com atendimento ao cliente mais básico assim, até os locais que são muito ricos, mais ou menos, né? Alguns são profissionais, enfim, não são tão ricos, até as pessoas que vêm do mundo todo se basear aqui por causa do imposto de isenção de imposto. Então, você tem assim vários mundos. Então, o que que eu sempre fiz? Eu sempre comprei roupa na H&M, na Zara, e eu sempre viajava também, né? Metade do mês eu não tô em Dubai, então eu aproveitava para comprar uns groceries de coisinha mais barata na Europa, então queijo, comprava na Europa, Uhum. roupa, às vezes comprava lá na Europa também, que era mais barato. Se eu tinha que comprar aqui em Dubai, eu ia na Zara ou na H&M, que é tipo a C&A, né? Daqui, loja Uhum. Sênior, equivalente daqui. Eu não me permitia, por exemplo, até 2 anos atrás, comprar uma coisa de marca, assim. E nem é tão marca, mas assim, coisas que eu achava que não valia. Ah, essa camiseta aqui, ó, por exemplo, da Tommy, eu jamais. Eu achava, falei, não, eu acho um desperdício de dinheiro. Mas com o tempo eu falei, olha, eu já salvei tanto, eu ainda vou continuar salvando, isso não vai me tirar do jogo, não vai me matar, não vai me impedir de guardar dinheiro. E com o tempo também meu salário cresceu, e eu ainda buscava salvar o máximo possível. Eu falei, não, calma, eu vou aproveitar. Então, Perfeito. a gente nos últimos 3 anos teve bônus. Então, o que eu Uhum. falei? Metade desse bônus eu vou guardar, a outra metade eu vou usar. Eu vou usar nas minhas férias, vou comprar alguma coisa para minha mãe, vou, enfim. Então, eu passei a me permitir nos últimos 2 anos alguns pequenos luxos. Ah, outra coisa, carro. Eu sempre andei de carro super velho. Então, eu tinha em em 2017, eu ainda tinha um carro 2005, que era um Siena. Enfim, aí aqui também em Dubai, quando eu fui comprar carro, eu fiquei 2 anos sem carro. Eu não precisava muito também, porque, como eu disse, eu não morava aqui. Então, quando eu precisava, a gente saía de táxi mesmo. Em Dubai, eu tinha até agora, semana passada, um Ford Export 2018. Eu comprei um carro usado, confortável, já era melhor do que eu tinha no Brasil, eu gostava muito dele. Aí começou a dar problema e eu vi que eu poderia ter um carro zero. Aí eu comprei um carro zero. Então, Ah, mas depois parabéns. de muito tempo, né? Depois de. Obrigado, amiga. Depois eu vou postar um Stories ou algum Reels pra mostrar e falar sobre isso. Mas, assim, foram muitos sacrifícios, assim, né? Perfeito. E Perfeito. assim, não vai Mas, matar. Eu ainda vou continuar guardando dinheiro, entendeu? Mas exato. você tem que se permitir algumas coisas, né? Por exemplo, Mas você sabe, viajar, tem que exato. escolher o que você Mas eu quer. acho que essa é a chave do jogo que você entendeu muito bem, que é eu consigo viver, eu posso, obviamente, e devo viajar, curtir, mas isso não significa que eu vou gastar todo o meu dinheiro. Eu vou viver minha vida entendendo que eu tenho um objetivo maior, ou seja, não faz sentido eu alocar todo o meu patrimônio nesse momento, então comprando uma bolsa de luxo, por exemplo, sendo que eu não tenho nem dinheiro guardado. Então não faz sentido, né? Enfim, Sim. mas isso não pode também se confundir com restrição absoluta, né? Tipo, vou ficar aqui, tipo, aquela série maluca dos Mukirana, sabe? Que usa Qual? papel higiênico. Menino, nossa, Ah, assim, é verdade. Eu assisti a usa HBO, papel né? higiênico várias vezes, ou então usa Aham. toalha ao invés de papel higiênico, e da toalha lá. Não, Cara, gente, não dá, gente. você E é tem que óbvio ter que é um algum extremo, prazer. né? Mas a gente precisa de prazeres. Mas para você ver, eu acho que eu até comentei isso com você quando a gente estava fazendo nossa primeira conversa, que eu sou uma pessoa que Ok. hoje em dia eu tenho possibilidade. Eu posso viajar, eu posso Uhum.
ir para outros países. Eu acabei de voltar de Portugal. E das pessoas me perguntavam sobre Portugal, ai, como é que foi a viagem, onde você ficou hospedada? E se surpreendiam muito quando eu contava que uma das escolhas que eu fiz, por exemplo, para viagem, sendo uma pessoa que, sem querer soar arrogante, né? Mas hoje eu tenho dinheiro, gente. Hoje eu tenho possibilidade de falar, eu tenho grana, tá? Uhum. Também fruto de muita construção. Eu É. fiquei em Airbnb, eu fiquei em hostel, nem foi em Airbnb, eu fiquei em hostel. E por que eu fiquei em hostel? Porque para mim aquilo é insignificante, no sentido de Você que estava sozinha? eu passei o dia inteiro. Ah, é Então, melhor ainda. por que eu vou alugar um hotel, sendo que eu vou gastar Aham. uma grana que eu poderia colocar em outra coisa, porque não é a minha prioridade ficar num Mariô, sabe? Não é a minha prioridade nesse momento, não acho que faça sentido para mim. Por que eu vou ficar num hotel, sendo que eu vou passar o dia inteiro passeando, porque é isso, a Aham. minha prioridade na viagem é passear, não é dormir num restaurante, num hotel de luxo. A minha prioridade é passear, sendo que eu posso passear, dormir no hostel e vai estar tudo certo, vai estar tudo bonito. Eu me adapto muito bem para Aham. a questão de hostel, desde que, assim, muito jovem eu uso hostel, então para mim, assim, lindo, maravilhoso, não faz diferença nenhuma. E é isso, meu dinheiro está muito melhor investido em outras coisas, sabe? Mas são sacrifícios. Exato, é. E eu só E posso aí você viajar escolhe. é, e eu só posso viajar com a frequência que e eu viajo muito, porque realmente eu escolho aonde eu vou alocar as prioridades do meu dinheiro. Então eu não preciso fazer uma É. viagem e ficar num hotel de luxo, porque para mim isso não faz diferença. Eu ia poder viajar muito menos, ainda ia poder viajar, mas muito menos do que eu Uhum. viajo. Então, não faz sentido. E aí você Então usa tem esse que dinheiro, sei lá, num restaurante melhor, ou sei lá, que exato. nem você falou, viajando 2 vezes em vez de viajar uma vez por Exato, ano, sabe? perfeito. É isso mesmo. Entender São também que escolhas. sacrifícios precisam ser feitos e que isso vai depender da forma como você encara todos eles, né? Então, para mim, por exemplo, Uhum. eu poderia ter ficar, ai, nossa, mas eu vou ficar em hostel e daí ficar reclamando. E cara, não, para mim essa foi uma escolha Aham. minha. Eu bati no peito, eu assumia isso. Eu acho super ok. Inclusive, gente, quem quiser indicações de hostel na Europa tem vários, porque eu amo. Então, E assim, é diferente, né, Grazi? Quando você fala hostel, que traduz para albergue, né, não em é outra português, coisa. as pessoas acham que é uma coisa, mas hostel na Europa tem alguns assim que meu, Não, gente, hostel na Europa faz é um outra post vida. sobre os hostels, ô Grazi. Nossa, assim, é super confortável e as pessoas ficam falando, ficam criando vários impedimentos, né? Eu não vou para a Europa porque eu vou pagar muito caro em hospedagem. Minha filha, eu paguei mais barato em hospedagem que eu paguei, sei lá, de mercado aqui no Brasil esse mês, sabe? É, Escolhas, a gente vai fazendo escolhas e elas precisam escolha. fazer sentido para o nosso futuro. E tem outros prazeres na vida também. Então você vai abrir mão, por exemplo, sei lá, você abre mão de um conforto numa coisa, mas ou assim, mudando de exemplo, falando sobre esses prazeres. Você tá lá no Brasil e você tá abrindo mão de um prazer, sei lá, de ter um carro novo, ou de ter um celular novo, ou de ir num restaurante caro nesse final de semana. Mas tem tantas outras coisas prazerosas que você pode fazer, né? Ficar com seus amigos, tomar um vinho de, sei lá, R$ 50 do extra, assistindo uma série, ou ir no cinema, que aí cinema também, dependendo, né? E aqui já Mas volta caro, não dá para colocar o cinema nessa conta. né? É verdade. É. Enfim, mas Mas, a vida tem outros prazeres que te hum, confortam. Ou participar de uma comunidade, sei lá, de igreja, ou um grupo de corrida. Tem outros prazeres na vida sem ser ler. Eu amo ficar passando tempo, sei lá, lendo ou assistindo TV, assistindo Netflix, documentário. Tem tanta coisa pra uhum, você fazer que te dá prazer que não necessariamente é ficar gastando dinheiro. Então, tem que usar a exato. imaginação também pra lidar com essa frustração que pode surgir. Sim. E se a gente fica nessa de, não vou fazer nada porque tudo que eu quero fazer demanda grana, cara, que vida vazia que você Ai, tem, não é. sabe? Eu Aham. sempre digo isso, assim, a coisa que eu mais amo na vida fazer, que eu faço todo santo dia, me regula emocionalmente, me traz paz, me faz dormir melhor, é ler. Eu leio todo santo dia à noite antes O de que você dormir. gosta de ler, Grazi? O Cara, quê? eu leio absolutamente qualquer coisa que você colocar na minha mão. Eu leio livro de autoajuda, se você Ficção. quiser, eu leio ficção, Ah, eu leio romance, eu leio biografia.
amo. Gente, eu leio. E assim, é um negócio que me preenche por dentro. Tanto que toda vez que eu tenho ansiedade diagnosticada, né? Faço tratamento. E toda vez que eu estou à beira de uma crise de ansiedade, meu companheiro já sabe. Ele vai me colocar sentadinha numa poltrona, vai me dar o meu Kindle na mão e vai falar: fica aí quietinha, lendo, porque para mim, leitura é regulação emocional. E assim, digas de Que passagem, engraçado. eu sou uma pessoa, eu gasto com livro, porque, assim, eu gosto de aprender, e alguns livros não são acessíveis de graça, mas eu diria que 90% dos livros que eu leio hoje são gratuitos. Então, É, nem chega a ser uma questão, sabe? E daí as pessoas ficam nessa de, ai, não, mas tem que comprar livro. Não tem que comprar livro. Hoje em dia, com o seu celularzinho na palma da tua mão, você baixa um PDF, cara, e lê. é, né? Até o Kindle Unlimited, né? Tipo, Eu amo. Ai, ou, sim. sei lá, acho que é R$ 20 por mês, 24. O Eu acho que é muito baratinho, eu assino também, nem sei pra ser honesta, mas que fato você é tá que assim, lendo? cara, nesse momento eu tô lendo um livro da Marian Keyes que chama Adultos. Ela é a mesma autora que já escreveu Melancia, Tamanho 42 Não É Gorda. Eu gosto muito dos livros dela. Ela é uma fofa e esse é sobre a experiência de uma família que as pessoas elas estão elas performam personagens dentro da família, né? Então, aos poucos, as mentiras vão começando a Uau. ruir e a história gira, de fato, dentro das complexidades emocionais dos personagens, né? É um livro muito diferente do que ela está habituada a escrever. Ele tem uma maturidade dos personagens muito distinta dos primeiros livros da carreira dela. Mas tô achando tão gostoso, sabe? Ai, Eu gosto. E você, ai, que está lendo? eu fico. O que eu tô lendo? Ah, não, eu tô sem. Nossa, o que eu estou realmente lendo, né? Porque tem vários livros em diferentes estágios. Mas o que eu Uhum, tô lendo mesmo é o Originais, que uhum, assim, ele já se pagou nas primeiras 18 páginas. Maravilhoso, uhum. maravilhoso. E o Crônicas de Gelo e Fogo, que é a história dos Targaryen, que é do Game of Thrones. Ai, a É um gente ama livro só empate. sobre a saga da família. A Mas gente tá ama. difícil, viu? Porque ele é muito longo. Não, e esse livro ele tem um problema, né? Que ele não é um livro de história, de fato. É como se fosse um livro de história com H e não história com E, né? Então, ele vai Uhum. narrando, tipo, o livro de ensino médio. E é muito diferente Aham. de tudo que o George Martin ele descreve, né? Que são livros super densos, a abelhinha pousou na ponta do dedo. Ele demora 6 páginas para contar que a abelhinha pousou na ponta do dedo, né? Daí, nesse livro, Ah, eu não conheço os família. livros dele. Ai, é ótimo, sou muito. Mas você assistiu a série? Assisti todas. E eu tô assistindo agora a outra, o spin-off. Ai, a gente também tá acompanhando. Dicas de Nossa. passagem. E olha que loucura, como tá muito relacionado com o que a gente tá falando. Eu tava reclamando pro Vitor que agora o Cavaleiro dos Sete Reinos, né, que é o novo spin-off de Game of Thrones, ele tem o passo dele é muito lento, né? Ele é uma série muito devagar. Uhum. E eu vejo que isso é uma tendência que está crescendo, né? Dessas séries mais tranquilas, porque antes o tem sido a tendência de consumo, né? Séries que têm falas encurtadas, séries que as histórias por detrás dos personagens, os arcos dos personagens não são tão complexos, porque senão a gente perde interesse. E esse daqui vai na contramão, né? Então uma história muito devagar. A gente estava até vendo no É. livro aonde que vai, né, a história. Então, assim, acho que não chega a 100 Tem? páginas do livro. Tem o livro do Cavaleiro de Sete Reinos. Ai, não acredito. Não, mas é o livro só dele ou tá no do Targaryen? No Não, é um Crônicas de livro Gelo e só Fogo? dele. É um livro Ah, não só sabia. dele. É. E daí acho que isso também está muito relacionado ao nosso papo, justamente por conta desse imediatismo que a gente tem, né? Para conseguir as coisas, para ir, enfim, para acumular coisas. As pessoas acham que isso vai acontecer rapidamente, mas não vai, né? Boas histórias, e eu digo não só de histórias que são contadas, mas também histórias que são construídas por nós, elas tomam tempo, né? Elas vão tomar um Uhum. planejamento. A ascensão de
pouquíssimas pessoas vai ser assim, a maioria das pessoas vai ser assim, assim, assim. Então, É, altos e baixos, né? E a gente, altos e não, a baixos. gente quer tudo para ontem, eu quero dinheiro para ontem, eu quero ter patrimônio para ontem, eu quero terminar de pagar minha casa para ontem. E nunca estamos satisfeitos com o hoje, né? A gente está sempre pensando no amanhã, mas não numa construção de o que vou fazer para, tipo, preciso fazer, né? E isso é muito É, prejudicial também para nossa saúde mental, né? o nosso cérebro não está acostumado com isso, né? A gente vem também, acho, de uns anos, principalmente depois da pandemia, de muita propaganda de enriquecimento rápido, né? Aham, Aí, day trade, curso tigrinho. online, tigrinho, né? Agora mais recentemente. E eu acho que sempre tem essas fases, né? Porque se você olhar também para o passado, sempre teve algum golpe. Sempre teve algum golpe de enriquecimento rápido que ia lá e pegava as pessoas. Né, a gente está acostumado a pensar no longo prazo, né? Tem um ditado, eu não sei se é daqui, se é um ditado árabe, ou se é de algum filósofo, de onde que é a origem dessa frase, mas que é a pessoa falando que a pessoa que planta a semente de uma árvore provavelmente não é a que vai desfrutar disso, né? Então, olha o nível de pensamento de longo prazo, de desapego e de generosidade que você tem que ter para você se dar o trabalho de fazer alguma coisa hoje para Uhum, colher depois de ali muito tempo. E exato. talvez você não seja a pessoa que vai colher o máximo de resultado do que você está fazendo, né? Uhum. Que nos traz a sua avó ou a minha mãe, que, enfim, diferentes pessoas, mas que investiram, deram recursos para a gente poder estar aqui hoje, né? Exato. Então, E eu até gratidão. contei, gratidão, com certeza. Eu até contei para você, né, a história da minha avó na conversa que a gente teve, e eu falo sempre dela que eu tenho oportunidade, porque a minha avó é uma pessoa que ela teve uma visão de longo prazo que ninguém podia esperar que uma pessoa naquelas circunstâncias tivesse, né? Então, a minha avó, ela cresce dentro de uma realidade que ela era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que quando chovia em casa, a a mãe dela, né, minha bisavó, colocava os filhos dentro de um armário porque tinha medo que a casa caísse, porque a casa fazia assim, né? Então, assim, Meu a minha avó Deus. estudou, eu não tenho certeza, tá? Se foi até os 11 ou até os 9 anos, eu sempre me confundo. Mas ela estudou muito pouco, logo teve que começar a trabalhar em chão de fábrica, se casou jovem, ela tinha acho que 24 anos quando ela casou, quando ela tinha a minha idade, eu tenho 27, faço 28 semana que vem, inclusive. Quando ela tinha a minha idade, ela já tinha 3 filhos para cuidar, então é muito diferente. E quando Outra o filho mais vida. novo dela, que é o meu tio, tinha cerca de 12 anos, ela simplesmente, num belo dia, falou: vou voltar a estudar. E daí todo mundo foi contra, todo mundo falou: não, não vai, isso não existe, porque você tem que dedicar a sua família, e porque não tem porquê, para que estudar? Que bobagem! E ela falou: vou estudar. Tanto que, como ela não recebeu nenhum apoio em casa, nem da mãe dela, nem do meu avô, ela foi escondida fazer a prova do EJA, né, para conseguir entrar, entender qual nível de escolaridade ela tinha e voltar a estudar. E a partir desse ato da minha avó, ela mudou a realidade da família inteira, porque não só ela Bom, terminou o ensino fundamental, como ela terminou o ensino médio, como ela passou num concurso de nível médio, e com o salário de nível médio dela, ela conseguiu estruturar toda a família, e não era um salário surreal, mas ela sempre foi uma pessoa extremamente organizada com dinheiro. Ela tem até hoje cadernos que ela marca os gastos dela. é, E por ela ter conseguido entender que a educação tinha mudado a vida dela e da família dela, ela do nada também, na mesma lógica do vou voltar a estudar, ela virou para os meus tios e para minha mãe num belo dia e falou: vocês vão fazer faculdade. Por quê? Porque é assim que vocês vão mudar de realidade. Mas por quê? Vão fazer. Não, mas eu não quero. Não interessa se você quer ou não. Você vai fazer faculdade. E com isso, assim, a gente tem o privilégio de ter uma família que é uma família originalmente de classe C. Classe C não, né? De classe E, eu vou é dizer assim. menos, é. Mas uma família extremamente pobre, que assim, eu tenho 2 tios formados na faculdade, a minha mãe formada na faculdade, a minha mãe e minha tia Numa época pós-graduada. que provavelmente.
Vocês eram Exato, únicos no bairro. exato. Tanto que a minha avó tem 5 irmãos. Dos 5 irmãos da minha avó, dos todos os filhos, né? Então, primos dos meus tios e da minha mãe, o Aham. único núcleo familiar que é inteiramente graduado é o nosso. De resto, realmente não, nem todo mundo fez faculdade. Tem alguns que fizeram, outros que não fizeram. E daí, minha tia tem pós-graduação, minha mãe tem pós-graduação, o meu tio concluiu o mestrado e está fazendo doutorado, que eu acho lindo, lindo, lindo. Os meus primos também, todos fizeram escolhas profissionais de um deles foi empreender, né? Preferiu não fazer faculdade e empreender, mas dentro da carreira dele fazia sentido. Nós os três, o que sobramos, todos fizemos universidade pública. E a realidade que a gente tem hoje, financeiramente, na nossa família, era algo que era absolutamente impensável quando a minha avó era uma menina escondida dentro de um guarda-roupa porque estava chovendo. Como que ela E chama? Gislene. E ela é uma avó da Ai, minha vida. palmas pra dona Gislene. Eu tô completamente Maravilhosa. apaixonada pela minha avó. Eu troco Um muita ideia beijo, com dona ela. Gislene, te amo. Por Ai, causa eu da sou senhora, essa família nunca mais vai passar fome por graças a gerações. Deus, sabe? Graças a Deus. Eu sou completamente apaixonada por ela e ela me dá conselhos de negócio, assim. A gente troca ideias, às vezes eu tô passando por alguma coisa no escritório e eu falo, vó, tá acontecendo isso, isso, aquilo. A gente senta, conversa. E ela é uma mulher, assim, super pra frente do tempo dela e cara, eu queria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de ter uma Gislene na vida, sabe? Alguém que falasse, cara, Ai, que isso lindo. vai mudar a história de vocês. Da mesma forma que mudou a história da minha família, da mesma forma que mudou a história da sua família. E isso é tão importante, tão relevante, né? E foi literalmente ela um dia virar e falar: vai todo mundo fazer faculdade, não interessa se vocês querem ou não. É. Ela podia ter escolhido tantas outras coisas, né? Ela podia ter falado, não, vou casar, vou ser dona de casa mesmo, ou sei lá, E outras. ficar acomodada Às naquela vezes precisam realidade, porque dessas. e E ficar todo mundo naquela era assim, realidade, né? porque todo mundo, a realidade das pessoas com quem ela convivia era exatamente igual a dela, né? Então, não, ela, diferente de você, ela não teve ninguém que ela pudesse ver que tinha mais grana e pensar, nossa, mas como que essa pessoa chegou até ali? Não, ela era uma pessoa tão cercada de gente pobre que sair daquela situação não era nem uma possibilidade, aquilo era meio que o imposto, o futuro estava dado já, sabe? Não existia nenhuma outra possibilidade. Então, é muito louco pensar que por conta de uma atitude de uma pessoa há 40 anos atrás, um núcleo familiar se modificou. Eu tenho muito orgulho dela, mas bom, só Que também para a linda. gente. Ai, eu amo. E daí, deixa eu te fazer só algumas perguntas para a gente encerrar Aham, a nossa conversa de hoje. tá bom. Se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que tem lá seus 25, 30 anos e quer mudar de vida no longo prazo, qual seria a primeira mudança de mentalidade que você recomendaria que essa pessoa tivesse? Ai, eu acho que a primeira. Tá, posso falar duas coisinhas? Duas Claro, com certeza. coisas. Uma, entender que a diferença entre coisas que consomem seu dinheiro e coisas que te trazem dinheiro. Então, a diferença contábil entre ativo e passivo. Perfeito. Eu acho que vocês podem aprender isso lendo o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Mandatório, incrível. E a outra coisa é aprender a sacrificar algumas coisas para ter um futuro melhor. Eu acho que nada na vida você vai, independente da sua condição social, eu acho que nada você vai conseguir sem entender que tudo que vale a pena na vida exige algum sacrifício. Então você sacrifica hoje para colher amanhã. Então, eu acho que é o que eu deixaria de conselho para todo mundo Não, em qualquer idade. maravilhoso. Esse é o meu ponto de vista. Talvez outra pessoa te diria outra coisa, mas é o que Sim, eu ensinaria para os meus sim, filhos, por exemplo. sim. E eu acrescento ainda dentro disso, sem tirar nem pôr nada do que você falou, acho que conseguir ouvir pessoas qualificadas, entender por que pessoas que voaram mais longe fizeram isso, como elas fizeram isso, qual foi o passo a passo que elas fizeram isso, justamente porque o exemplo ele arrasta as pessoas. Então,
ter alguém para você olhar e se admirar com essa pessoa, com a trajetória dela e usar como exemplo é muito importante, né? A gente poder reconhecer o valor da conquista dos outros, não porque eu quero ter mais do que essa pessoa, mas porque eu admiro como ela chegou até ali e eu quero ter a possibilidade de, quem sabe, chegar perto ou até eventualmente ultrapassá-la, mas Mas, usar como exato. exemplo, né? Exato, gente, o mundo tá uma bolinha de tá uma caixinha de surpresa. As coisas estão acontecendo tão mais rápido e tão melhor, maior, sabe? Hoje em dia, as possibilidades são infinitas. Infinitas. E hoje tem tanta coisa assim, bons exemplos disponíveis pra gente ver, né? Então é só você Uhum, escolher. Às vezes a gente não tem uma pessoa perto, bem-sucedida da gente, mas você tem, sei lá, uma pessoa confiável que tem um perfil no Instagram, ou uma pessoa que tem um perfil legal no YouTube, uhum, sabe? E é uma forma também de, ou li um livro, sabe? Livro é incrível. Se você, eu sei que hoje em dia eu não sei, muita gente não gosta muito de ler, mas livro é uma forma de aprender também muito rápido coisas assim que vão uhum, mudar a sua vida. Então, às vezes, ler um livro, assistir um documentário sobre uma pessoa. Tem outras formas de você se cercar dessas pessoas, que nem a gente estava falando mais cedo, né? Que às vezes do ambiente. Tem formas de você criar um ambiente mais educativo. sim, perfeito. Você falou do Pai Rico, Pai Pobre, mas tem algum outro livro que você acha interessante sugerir? Ai, o segundo livro que meu filho vai ler é o Psicologia Financeira. É um livro que eu gostaria de ter escrito. Fenomenal. Eu acho que seria esse também. Psicologia Financeira, do Morgan Housel, e o Pai Rico, Pai Pobre. Perfeito, arrasou. É o ABCD, todo mundo precisa ler. Não amei. Bom, Alan, muito, muito obrigada por topar participar desse episódio. E Grazi, me obrigado a conta, você. antes da gente encerrar, aonde a gente pode te encontrar para ver de fato essa construção patrimonial de longo prazo de perto. Grazi, eu comecei há umas semanas atrás a dividir minha trajetória e coisas assim para o futuro para quem está me seguindo no Instagram. Então é @comissário milionário. Então pode me seguir lá. Já tem uns conteúdos bem legais saindo essa semana. E vou estar sempre postando lá. E quero conversar com as pessoas e compartilhar o máximo que eu puder. E para que mais pessoas se abram, né, para as possibilidades de crescimento de patrimônio, ou se quiserem vir fazer, voar aqui também. Enfim, só mudar a perspectiva das pessoas em relação ao dinheiro. E isso é perfeito dentro de uma mentalidade de abundância, né? Então você tem um caminho que você peregrinou para chegar até o topo da colina e você não quer guardar isso só para você quer que outras pessoas tenham acesso a isso também. Grazi, parece uma coisa assim tão. Eu não valorizava muito. Eu achava que, sei lá, 1 milhão, tipo, tá, ok, mas eu ainda trabalho, né? Ainda não consigo me aposentar para morar aqui no Dubai, mas poxa, é uma coisa tão difícil, né, para quem tá no Brasil. E eu, quando foi chegando nessa cifra, parece que foi um marco. E eu falei que tá, ok, eu acho que eu posso compartilhar o que eu tenho feito nesses anos e ajudar outras pessoas, sabe? A Uhum. entender, não sei. E aí Não, elas usam perfeito, como elas quiserem, enfim, no tempo perfeito. delas. Excelente. Bom, eu acho muito potente quando a gente traz essa conversa, justamente porque ela desloca a responsabilidade. Não é sobre nascer rico, não é sobre ter privilégio, é sobre estratégia e sobre visão de futuro. E talvez a Uhum. pergunta que fique para quem está nos ouvindo seja: você está vivendo reagindo ao mundo ou você está construindo o mundo que você quer viver daqui a 10 anos? Porque visão não É é sobre verdade. prever o futuro, é sobre decidir que tipo de futuro você quer construir e agir antes para isso tudo acontecer. Alan, Falou reitero, tudo, muito, Grazi. muito obrigada por participar desse episódio. Muito obrigada Imagina. também para você que está aqui nos ouvindo. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar seu like, de seguir o ValenteCast no seu tocador de áudio favorito. Isso é muito importante para a gente entender também que tipo de conteúdo vocês querem que a gente traga para cá. Inclusive, o Alan vindo para o Brasil, eu quero muito gravar um novo episódio com ele aqui, presencialmente, no Também, escritório. E é também, isso, também. pessoal. Se você ficou até aqui, nosso muito obrigada e a gente se vê na próxima semana. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau, tchau.